Saudações a todos, de acordo com o horário que irão acompanhar esta apresentação. Eu sou a Eliane de Jesus Manhissa da Costa Silva, sou estudante do curso de enfermagem da Unilab e estou aqui representando a equipe responsável pela construção do presente trabalho, que teve como tema podcast sobre o cenário da pandemia da Covid-19 nos países lusófonos. Este trabalho contou com a participação da professora Lívia Moreira Barros e dos coautores Belília do Mirete Gomes Canga, Palmira da Conceição Alberto Tonetti e Sara Calumbi Nascipindo Kawalende. Dando continuidade, vale ressaltar que o surto de Covid-19 representa um desafio para o sistema de saúde pública na busca de estratégias que reduzam a doença, que reduzam a ameaça que representa essa doença para os grupos de risco, como a população que possui comorbidades. Doenças como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, cardiopatias, obesidade, derrames cerebrais e câncer contribuem com a piora do quadro clínico. Isso quer dizer que as pessoas que possuem essa doença são mais propensas a adquirir a forma grave da Covid-19. E sobre esse assunto pouco se sabe sobre o impacto da infecção da Covid-19 e da ocorrência de complicações ao longo de prazo em pessoas com doenças cardiometabólicas. E foi nesse déficit de informação que existe ainda sobre a Covid-19 que surgiu o presente estudo, que tem como intuito informar a comunidade acadêmica sobre a situação da Covid-19 e teve também como objetivo construir um podcast educativo sobre o papel da enfermagem na pandemia nos países lusófonos. Trata-se de um estudo descritivo que foi fruto de um projeto de extensão que decorreu no ano de 2021 e que contou com a participação de profissionais da área de enfermagem de Moçambique, de Cabo Verde, Guiné-Bissau e Brasil. Vale ressaltar que o podcast é uma mídia que, através de áudios em formato MP3 ou MP4, pode ser utilizada para a transmissão, a difusão de informações. Para a construção do podcast, nós seguimos as etapas de definição da temática, do desenvolvimento do roteiro, todos baseados e pautados pelos dados existentes na literatura. E para a gravação dos áudios também utilizou-se da mesma metodologia, foi-se a gravação dos áudios. Posteriormente, os áudios eles foram editados e publicados e divulgados. Foram disponibilizados ao todo 4 episódios na plataforma Spotify. E com a produção do nosso podcast, com a conversa com os enfermeiros, pode-se observar que nos países envolvidos na pesquisa, o pico de contaminação aumentava a cada dia, bem como as taxas de óbito que eram muito elevadas no início da pandemia. E de acordo também com a entrevista, no início da pandemia, a maioria dos casos eram importados de pessoas que vinham do exterior, revelando uma certa deficiência na fiscalização e nos aeroportos e uma baixa adesão às medidas preventivas. Foi possível ver nesse ponto aqui o que permitiu com que a doença fosse alastrada foi a falta de conhecimento sobre as medidas preventivas ou também o fato de ignorar esses fatos. Em todos os países
foram adotadas medidas de biossegurança para o controle da transmissão da doença. Em todos os países houve a utilização da máscara, a higienização das mãos, respeitar o distanciamento social. Então, todos os países aderiram às medidas de biossegurança. Na tentativa de cura da doença ou de cessar os sintomas, os moçambicanos recorreram ao bafo, que é uma prática muito conhecida nesta região, que consiste em ferver o eucalipto para posteriormente inalar o vapor. Além dessas medidas, tanto Moçambique quanto os demais dos demais países que participaram aqui do nosso projeto adotaram chás com gengibre e limão, consumo de frutas cítricas, plantas medicinais e hidratação como forma de prevenir e tratar a Covid-19. O processo de vacinação em todos os locais começou com as pessoas que eram prioritárias, idosos, pessoas que também apresentavam comorbidades, e posteriormente também foi disponibilizado para o público em geral. Com o presente estudo, nós podemos constatar, concluir que o podcast é uma ferramenta que promove e facilita a transmissão de informações e que pode ser utilizada no contexto da educação e da saúde. Por representar uma tecnologia leve e que abrange a maioria das pessoas, seria importante se incluir essa tecnologia nos serviços, na divulgação, na educação em saúde, realizada pelos serviços de saúde. E finalizando, estas foram as nossas referências. Finalizo agradecendo ao programa de extensão Arte e Cultura, a ProEx, por possibilitar tal experiência e por oferecer essa oportunidade que irá arrecadar, em particular, na minha carreira acadêmica. Agradecer também à professora Lívia pela orientação dada durante todo o processo de levantamento de dados, construção do trabalho, obtenção dos resultados. Agradecer pela excelente orientação dada por ela.